Olá pessoas, esse é o canal Estranho e o Extraordinário. Eu sou o Rodrigo, bem-vindos a outro vídeo, onde eu vou mostrar para vocês que se não dá para morrer de rir, dá para chegar bem perto. Porque hoje vocês vão conhecer a bizarra história da epidemia de riso da Tanzânia. Esse fato tão desconcertante teria acontecido em 18 de março de 1962, segundo algumas fontes, ou então em 30 de janeiro de 1962, segundo outras fontes. Existe aí um certo conflito de datas. Mas o que se sabe com certeza é que num vilarejo chamado Kasrasa, que eu espero que seja essa pronúncia, é bem complicado falar esses nomes, sem nenhum motivo, de repente, num colégio cristão interno que havia nesse vilarejo, 3 meninas começaram a gargalhar e não conseguiam mais parar. Assim, do nada, subitamente, elas começaram a gargalhar e não paravam por nada. Nada conseguia fazer elas parar. E o caso não acabou por aí. Terrivelmente, em poucos dias, das 159 meninas que haviam naquele internato, 95 estavam atingidas pelo mesmo mal, vamos dizer assim. 95 delas estavam gargalhando incontrolavelmente, sem que nada conseguisse fazer com que elas parassem. O ataque durou horas, e durante horas elas não paravam de rir nem por um minuto. Sem saber como agir, sem saber como lidar com a situação, num primeiro momento os responsáveis pelo internato tomaram a atitude de fechar as portas para tentar evitar maiores tumultos. Naquele primeiro momento, embora houvesse, é claro, já ocorrido com 95 das meninas do internato, eu creio que não havia nenhuma ideia de que pudesse ser algo que contaminaria outras pessoas. E, apesar das evidências de ter começado com 13 e estar já com 95, não me parece um pensamento assim tão descabido, porque quem vai imaginar que uma epidemia de riso é possível e que riso contamina dessa forma viral? O fato é que o internato reabriu as portas em 21 de maio, mas acabou fechando novamente porque outras 57 meninas acabaram afetadas pelo mesmo surto. E eles não tiveram remédio a não ser fechar novamente as portas com essas garotas todas gargalhando incontrolavelmente. Essa situação bizarra, essa epidemia de risos, acabou agindo como se fosse um vírus e se espalhando pelas localidades. Na aldeia que ficava ali, Nasramba é o nome da aldeia, onde muitas das alunas desse colégio interno residiam, muitas dessas alunas residiam nessa aldeia, logo começou a ter também os efeitos dessa epidemia. Entre abril e maio de 1962, 217 moradores dessa localidade apresentaram os mesmos sintomas e começaram a rir incontrolavelmente. Simplesmente não conseguiam parar. A coisa chegava de maneira súbita e tomava conta das pessoas. Em junho daquele mesmo ano, 48 meninas de um outro povoado que ficava ali próximo, chamado Bukoba, esse pelo menos é mais fácil de falar o nome, eu tenho que dizer, também foram afetadas pela epidemia. Em pouco tempo, um total de 14 escolas ao longo da região acabou sendo fechado porque não havia simplesmente a menor condição de dar aula em meio àquela situação em que todas as garotas estavam gargalhando incontrolavelmente. As aldeias e vales contaminados aderiram a um regime de quarentena, tentando conter o surto. Ninguém podia sair, nem podia entrar enquanto houvesse uma única pessoa gargalhando incontrolavelmente nas aldeias. E o mais curioso
ou sei lá, acho que tudo nessa situação é curiosa, mas sem dúvida uma coisa muito peculiar é que o surto não atingia homens adultos nem pessoas alfabetizadas. O surto começou com as estudantes das escolas cristãs, passou para suas mães, para suas parentes do sexo feminino. No entanto, pais, professores e professores tanto do sexo masculino quanto feminino e policiais, nenhum deles nunca foi afetado pelo surto de riso. Isso é uma coisa que realmente, entre tantas coisas inexplicáveis num surto de riso, esse é mais um ingrediente muito estranho. Ninguém do sexo masculino ou que fosse alfabetizado era atingido por esse surto estranho. E 6 meses após o início, ele simplesmente parou naquelas regiões, naquelas pessoas que começaram a rir. E essas pessoas então começaram a ter alguns sintomas que eram tão estranhos e quase tão bizarros quanto a própria epidemia em si. Elas começaram a reclamar de dor, a ter erupções cutâneas, algumas simplesmente começavam a gritar incontrolavelmente e havia quem tivesse dificuldades respiratórias. Todos os sintomas atingiram de maneira alterada, não eram todas as vítimas que tinham todos esses sintomas. Algumas tinham uns, outras tinham outros, e houve até quem tivesse sintomas mais amenos. Mas algum sintoma todos tiveram após finalmente passar o surto de riso. A epidemia, na verdade, só parou definitivamente em 1964. Ela deixou um saldo de 1.000 pessoas contaminadas. Foram feitos, é claro, eu imagino que todo mundo já pensou nisso, foram feitos exames de sangue, exames bacteriológicos, para tentar descobrir qual era a razão dessa estranha epidemia. Não se chegou a qualquer conclusão. No final das contas, os investigadores destacados para lidar com essa bizarra situação concluíram que a epidemia era de ordem psicogênica e histérica. Alguma coisa realmente de fundo mais mental, mais psicológico. Sem que, no entanto, conseguissem dar qualquer explicação do porquê ela aconteceu. Isso é mais ou menos como apontar o que é sem saber dizer o que causa, né? Eles simplesmente não souberam dizer. E, na verdade, o caso da epidemia de riso da Tanzânia permanece sem qualquer explicação satisfatória, seja ela bacteriológica, viral, psicológica ou até ambiental, até hoje. Nunca se soube explicar o porquê aconteceu, mas todos sabem que aconteceu. E a história é essa, eu fico por aqui. Agradeço a você que me acompanhou. Peço que, se você ainda não é inscrito, acompanhou o vídeo, gostou, quer conhecer outros, se inscreve no canal, clica no sininho para continuar nos acompanhando. Quem puder compartilhar, sempre me ajuda. Um abraço a todos. Fui!